Olá, pessoal. Muito bom dia a todos. Sou o professor Ângelo, professor de Física, tá? Vamos iniciar agora a nossa sequência de videoaulas. O tema inicial da, das nossas aulas será a termologia, tá certo? Então, hoje nós vamos fazer uma introdução. Vamos definir alguns conceitos iniciais relacionados com esse ramo da física. E ao final da aula, a gente precisa atingir dois principais objetivos, que é a questão de definir o conceito, né, do que é a temperatura, e o segundo, que é reconhecer o que são essas grandezas termométricas, tá certo? Lembrando que teremos nosso momento, né, de tirar as dúvidas, fazer questões, e que outras videoaulas de reforço também serão produzidas posteriormente, tudo bem? Bom, vamos dar início aqui à nossa aula, tá? Pessoal, inicialmente nós vamos nos situar, tá certo? Nós estamos trabalhando um ramo específico da física, que é a termologia, tá certo? O termo termologia, ele vai unir duas, duas terminações, né? Termo, que vem do termo temperatura, né? E logia, que é estudo. Então, a termologia vai ser a parte da física que estuda os fenômenos térmicos, certo? Ou seja, os fenômenos relacionados ao aquecimento, né? Ao resfriamento, tá? E também com as mudanças de estado físico, ou seja, é quando um objeto ele passa do estado sólido para o estado líquido, ou estado líquido para o gasoso, ou então quando ele segue o caminho, né, o processo inverso, vão do gasoso para o líquido, do líquido, né, para o sólido, certo? Então, tudo isso é alvo de estudo da termologia, certo? Então, o nosso ponto de partida é a temperatura, né? Nós precisamos definir o que é a temperatura de um sistema físico. Então, o conceito de temperatura pode ser enunciado da seguinte forma: temperatura é uma grandeza que caracteriza o estado térmico, tá certo? O estado térmico de um sistema. Em um sistema, pessoal, nós vamos representar, esse termo vai aparecer muito aqui para a gente, sistema vai ser o nosso objeto de estudo. Aquilo que nós estivermos estudando vai ser o nosso sistema, vai ser o nosso sistema físico, tá certo? Esse sistema ele vai poder ser constituído de um ou mais corpos. Por exemplo, um sistema que nós podemos utilizar, nós podemos estar trabalhando uma água que está contida dentro de um recipiente. Nós podemos estar interessados, por exemplo, em analisar como que está variando a temperatura daquela água que está ali contida, né? Então, nesse caso, nós temos ali um sistema. Todo sistema ele vai ser constituído por matéria, por algum tipo de matéria, e essa matéria, por sua vez, vai ser formada por um conjunto de várias partículas que podem ser moléculas, né, ou átomos, certo? Então, substâncias mais simples são formadas por átomos, substâncias atômicas. Substâncias mais complexas, elas são formadas por moléculas. Esses átomos, eles se reorganizam e se reestruturam formando moléculas. É o que acontece, por exemplo, com a água. A água é uma substância formada por dois átomos de hidrogênio mais um átomo de oxigênio. Isso aqui dá origem a uma molécula, tá bom, gente? Então, os nossos sistemas físicos vão ser constituídos por essas partículas. Essas partículas, pessoal, elas não estão inertes, elas não estão paradas dentro de um sistema físico. Pelo contrário, elas estão em contínuo movimento caótico,
Esse movimento caótico é um movimento que nós não podemos prever. Nós não podemos determinar matematicamente ou fisicamente mesmo, né, como que essas moléculas vão estar se movimentando dentro da estrutura de um determinado corpo ou de um sistema físico, tá bom? Então, essas partículas realizam esses movimentos caóticos, tá certo? E a temperatura vai estar ligada, vai estar diretamente relacionada com esse movimento. O que vai acontecer, pessoal? Observem que no recipiente 1, você tem uma substância constituída por várias partículas, e essas partículas estão realizando esse movimento caótico. No sistema 2, você também tem um sistema constituído de várias partículas, e essas partículas, se vocês observarem, elas estão realizando um movimento mais turbulento, elas estão mais agitadas, tá certo? Então, a temperatura é a grandeza física que mede esse estado de agitação, tá certo? Então, temperatura vai ser a grandeza física que mede a agitação das partículas. Pode ser agitação de moléculas ou agitação de átomos, depende da complexidade do sistema, tá bom? Então, o que vai acontecer? No recipiente 1, nós temos um corpo que tem uma temperatura qualquer, que não foi definida, e no recipiente 2, nós temos uma outra temperatura. Como no recipiente 2, nós vamos ter um sistema onde as partículas estão mais agitadas, significa que aqui nós temos uma temperatura maior, tá certo? Uma temperatura mais acentuada. Ou colocando em palavras mais simples, né? Nós podemos dizer que o recipiente 2 ele tem uma substância que está mais quente do que o recipiente 1, porque as suas partículas estão mais agitadas. Então, a temperatura é uma grandeza que tem, é uma grandeza física que tem natureza microscópica e natureza macroscópica, né? Microscopicamente falando, essa grandeza ela mede essa agitação molecular. E macroscopicamente falando, aquilo que é macroscópico é aquilo que a gente consegue perceber, né? Então, macroscopicamente falando, a temperatura mede substâncias que são mais quentes ou substâncias que são mais frias. Tá bom, gente? Então, o estado térmico de dois sistemas, ele pode se encontrar inicialmente com temperaturas diferentes ou com mesma temperatura, tá certo? Os sistemas, eles normalmente vão interagir termicamente, buscando sempre atingir um estado de equilíbrio térmico, tá certo? Eu vou dizer que um sistema ou dois sistemas estão em equilíbrio térmico quando eles possuem a mesma temperatura, tá certo? Então, por exemplo, gente, imagine que você pegue uma xícara, né, por exemplo, com café, e vamos supor que esse café ele esteja naturalmente mais quente, né? Normalmente o café está mais quente. Se você leva esse café para cima de uma mesa, por exemplo, esse café ele vai gradativamente resfriando, ele vai diminuindo a sua temperatura. Inicialmente, quando a sua temperatura está mais elevada, o café está mais quente, as partículas que compõem esse material estão mais agitadas. E à medida que a temperatura vai diminuindo, esse café vai se tornando, né? As partículas dele vão diminuindo cada vez mais essa sua agitação. Tudo bem? Então, o café ele vai começar a resfriar até que ele atinja o equilíbrio térmico, no caso, com o meio, né? No caso, com o ar, que é o meio material que ele vai estar em contato. Quando esse café atinge esse equilíbrio térmico, né, nós vamos dizer que a temperatura dele vai ser igual à temperatura do ambiente. Por exemplo,
se o nosso ambiente, aqui na nossa cidade de Parnaíba, nós temos uma temperatura média variando, né, de, de 35, né, de 30 a 35 graus, por exemplo. Então, o café ele vai atingir essa temperatura, né, quando ele tiver em equilíbrio térmico com o meio, tá bom? Para a gente fazer uma leitura de temperatura, nós vamos utilizar os termômetros. Existem vários tipos de termômetros, né? Existem, por exemplo, termômetros clínicos, que são aqueles que você normalmente tem em casa, né? Aqueles que você tem uma leiturazinha digital, tá certo? Existem termômetros que utiliza, né? Agora muito utilizado em períodos de coronavírus, né? Termômetros de infravermelho. Esses vão medir a radiação que é emitida por um corpo, certo? Existem termômetros de mercúrio, que é esse que está ilustrado aqui na figura, tá? E existem também termômetros de álcool, né? Tem um princípio semelhante ao do termômetro de mercúrio. Esses dois são, mercúrio e álcool são termômetros de dilatação. Independente do tipo de termômetro que você tem, sempre você vai ter dois constituintes principais. Você tem uma substância termométrica e você tem uma grandeza termométrica, tá certo? O que acontece? Ó? No caso do termômetro que está ilustrado aqui, que é o termômetro de mercúrio, você tem esse termômetro subdividido em duas regiões. Você vai ter aqui o bulbo, que é o local onde você vai depositar a maior parte do mercúrio, nesse caso, e você tem a haste, que é essa outra parte aqui, onde você tem uma espécie de vaso, né, do mercúrio, que é o do termômetro, que é o único local para onde o mercúrio ele pode sair. Então, o que vai acontecer? Quando você aquece, quando você aquece esse mercúrio vai sofrer um processo que nós vamos estudar mais na frente, que nós chamamos de dilatação térmica. Ou seja, o aquecimento dessa substância faz com que ele aumente o seu tamanho, certo? Dilatação térmica. O aquecimento faz com que ele aumente seu tamanho. E, consequentemente, ocorre uma mudança no comprimento dessa coluna de mercúrio. Então, o que vai acontecer? O mercúrio, que é a substância que vai sofrer uma variação de temperatura, nós vamos chamar de substância termométrica, tá certo? Então, essa substância vai ser aquela que, pelo menos, uma de suas propriedades físicas vai variar, né? Vai depender da temperatura. E a grandeza que altera junto com a temperatura, nós vamos chamar de grandeza termométrica. Nesse caso aqui, quem está alterando é o comprimento do mercúrio, dessa coluna aqui. Então, esse comprimento vai ser chamado de grandeza termométrica. Então, ao aquecer esse mercúrio, as partículas dele vão ficar mais agitadas. E ao aumentar essa agitação, essas partículas elas vão precisar de um espaço maior, o que vai fazer com que ele sofra aqui um processo de dilatação e que vai marcar, né, temperaturas mais elevadas, tá certo? Então, é basicamente nesse sentido que funcionam os termômetros de dilatação. Eu tenho um termômetro parecido, né, semelhante, quando eu, ao invés de mercúrio, eu utilizo álcool. É aquele que você pode verificar o filamento azul. Né? Eles colocam, o álcool é transparente, mas eles colocam uma espécie de corante, né, para que ele fique azulado, que facilite, né, a visualização da marcação. Essas várias barrinhas pretas que você está vendo aqui no mercúrio, vão demarcar diferentes temperaturas.
no mercúrio não, perdão, no termômetro, vão demarcar diferentes temperaturas, tá certo? E para demarcar essas temperaturas, nós vamos precisar definir o que nós chamamos de escalas termométricas, tá bom, pessoal? Então, o que é uma escala termométrica? A escala termométrica vai ser um conjunto de vários valores atribuídos, né, que vão medir uma determinada temperatura. Por exemplo, aqui no Brasil, nós utilizamos uma escala que é a escala Celsius. Okay? Aqui nós utilizamos a escala Celsius representada pelo grau Celsius, tá certo? Então, quando a gente quer expressar o valor de uma temperatura de um sistema, de um corpo, de um meio, a gente expressa essa temperatura em Celsius, certo? Existem outras temperaturas, existem outras escalas termométricas que são muito utilizadas. Por exemplo, nos Estados Unidos, eles não utilizam o Celsius. Você sabe que nos Estados Unidos, eles têm, uma forma diferente, né? Onde eles gostam muito de utilizar unidades que sejam exclusivas lá deles, né? Eles gostam muito de exclusividade. Então, nos Estados Unidos, eles vão utilizar o Fahrenheit, né? Graus Fahrenheit, que é representado por graus F, ok? E existe também a escala mais utilizada na maioria dos países, né? Principalmente no meio científico, que é a escala absoluta, que é a escala Kelvin. Essa é a escala que está de acordo com o SI, que é o Sistema Internacional de Medidas, que a gente representa pela letra K. Então, as principais escalas termométricas que vão aparecer para a gente são essas três, tá? Tanto a escala Celsius quanto a escala Fahrenheit são escalas relativas. Elas são construídas quando você toma dois pontos fixos fundamentais, e aí cria-se, a partir desses pontos fixos, valores arbitrários para que você possa fazer leituras de temperatura, tá bom? Essa equação termométrica vai ser a equação que relaciona a minha temperatura com a minha grandeza termométrica. Por exemplo, se nós voltarmos aqui, nós vamos ter, ó, nesse termômetro de dilatação, nós vamos ter que a nossa grandeza termométrica vai ser justamente, né, o comprimento L do fio, do fiozinho, do filetezinho de mercúrio. E nós temos que relacionar esse comprimento com a temperatura que nós queremos medir. A temperatura, pessoal, vai ser representada por uma letra grega, que é como se fosse, parece a letra O minúscula. Isso aqui é uma letra grega, tá? Nós vamos chamar de θ. Letra grega, θ. Então, a equação termométrica, ela serve para relacionar o valor de temperatura com a minha grandeza termométrica, tá bom? Para cada valor do comprimento L dessa coluna de mercúrio, eu vou ter um determinado valor de temperatura, tá certo? Então, mais na frente a gente faz alguns exemplos para entender melhor o que é essa equação termométrica, tá certo? O que vai acontecer aqui, pessoal? Para você construir uma escala termométrica, uma escala relativa, como é o caso da escala Celsius e da escala Fahrenheit, você precisa estabelecer dois pontos fixos fundamentais. Esses pontos são valores de temperatura que caracterizam um determinado fenômeno físico. No caso da escala Celsius, os pontos fixos escolhidos são o ponto de fusão do gelo e o ponto de vapor, também da água. O que acontece? Quando Celsius construiu sua escala termométrica, ele escolheu a temperatura em que a água se tornava gelo, ou vice-versa, né? O gelo se tornava água,
em condições normais de pressão, ou seja, uma altitude a nível do mar, e atribuir um valor para essa temperatura. Ele disse, muito provavelmente, como vocês sabem, né, que a água ela vai se tornar gelo quando ela atingir uma temperatura de 0 graus Celsius. Já a temperatura de vapor, que é justamente o valor da temperatura que a água começa a ferver, é o outro ponto fixo da escala Celsius, cujo valor ele definiu que seria 100 graus Celsius. Foi ele que disse que era 0, que era 100. Ele escolheu porque ele quis, tá? Fahrenheit, por exemplo, quando construiu sua escala, utilizou pontos fixos diferentes. Para a temperatura, para o ponto fixo mais baixo, ele utilizou o ponto triplo de uma espécie de salmoura, substância onde ele misturava água e outros constituintes. E a temperatura de ponto fixo superior, ele usou o corpo, reza a lenda, né, que ele usou a temperatura do corpo da sua esposa, tá, para definir o valor, né, daquele ponto fixo fundamental. Reza a lenda, ninguém sabe se isso é verdade, né? Mas Celsius utilizou a temperatura de fusão e a temperatura de vapor da água. E aí, pessoal, muitas vezes a gente precisa relacionar temperaturas que são expressas na escala Celsius e temperaturas que são expressas na escala Fahrenheit, tá certo? Então, o que acontece? Por exemplo, quando a gente faz uma leitura de temperatura no Brasil, a gente obtém o valor na escala Celsius. Mas se você faz o valor da temperatura, uma leitura de temperatura nos Estados Unidos, por exemplo, aquela temperatura vai ser expressa em graus Fahrenheit. Como eu relaciono, como é que eu sei qual é o valor da temperatura expressa em Celsius, o valor correspondente, né, na escala Fahrenheit? Para isso, eu preciso construir uma fórmula de conversão, certo? Para construir essa fórmula de conversão, você vai pegar dois pontos fixos nas duas escalas. Como nós vimos, os pontos fixos, né, para a escala Celsius é o ponto de gelo, ou seja, é o ponto de fusão da água, e o ponto de vapor da água. Esse ponto de gelo, é o 0 graus Celsius, e o ponto de vapor é o 100 graus Celsius. E você precisa conhecer qual é o valor correspondente dessas temperaturas na outra escala que você quer fazer a conversão. Observem que os 0 graus Celsius correspondem a 32 graus Fahrenheit. É a mesma temperatura, mas com valor diferente, porque a escala é diferente. Os 100 graus Celsius corresponde a 212 graus Fahrenheit. O que você vai fazer? Você vai pegar uma temperatura arbitrária na escala C, vai chamar de θC, e uma temperatura arbitrária na escala F, que você vai chamar de θF. Você vai definir dois comprimentos. Um comprimento que você vai chamar de A, que é a diferença entre a temperatura arbitrária e o ponto fixo menor. E você vai pegar um comprimento maior, vai chamar de B, que é a diferença entre o ponto fixo maior e o ponto fixo menor. O que acontece? Se você pegar o valor do comprimento A na escala C, você vai encontrar um valor. E se pegar o comprimento A na escala F, você encontra um outro valor. A mesma coisa acontece para B. Comprimento de B, desse B aqui na escala C, é um valor, e o comprimento de B na escala F é outro valor. Entretanto, se você pegar a razão, ou seja, se você dividir A para B, é possível mostrar matematicamente que essa razão é a mesma, tanto na escala C quanto na escala F.
Ou seja, se você pegar A e dividir para B, isso aqui vai ser constante. Observe que na escala C, o valor de A é θC, que é a minha temperatura arbitrária, menos zero. θC menos zero. Se você observar, na escala C, o valor de B vai ser a diferença entre o ponto fixo superior, que é 100, menos o ponto fixo inferior, que é zero. Você vai fazer agora a mesma coisa, olhando para a escala F. O valor de A, observe, é a temperatura arbitrária, θF, menos a temperatura do ponto fixo inferior, 32, sobre o comprimento de B na escala F seria a diferença entre o ponto fixo superior, 212, menos ponto fixo inferior, que é 32. Vamos simplificar isso aqui para poder ficar mais fácil, né, da gente poder trabalhar. θC menos zero é θC, 100 menos zero é 100. Não é isso? θF menos 32 não dá para eu mexer, então eu vou repetir. 212 menos 32 é igual a 180, correto? Eu posso simplificar esses dois denominadores, não é isso? Posso simplificar esse zero com esse zero. Posso dividir esse 10 por 2 e esse 18 também por 2. E aí eu vou obter a equação ou a fórmula de conversão entre a temperatura na escala Celsius e a temperatura na escala Fahrenheit. θC sobre 10 vai ficar θC sobre 5. Isso aqui é igual a θF menos 32 sobre 18 dividido para 2 é 9. Observem que eu obtive essa equação que está aqui. Todo esse cálculo é só para mostrar, né, que essa equação ela é verdadeira. A mesma equação eu posso reescrever da seguinte forma. Se eu jogar esse 9 que está dividindo para o outro lado, ele vai multiplicando, vai ficar 9 θC sobre 5 igual a θF menos 32. 9 dividido para 5 é 1,8. θF menos 32. Então, eu posso utilizar essa equação caso eu queira responder as questões mais rápidas, tá certo? Isso aqui é para uma temperatura fixa. Se eu quiser uma variação de temperatura, essa variação ela vai ser inversamente, diretamente proporcional, né, à quantidade de divisões da minha escala. Por exemplo, na escala Celsius, eu tenho uma escala dividida em 100 partes iguais, né? O ponto fixo menor vai de 0 e o ponto fixo maior vai até 100. E na minha escala Fahrenheit, eu tenho 180 partes iguais. Portanto, a escala Celsius é chamada de escala centígrada. Já a escala Fahrenheit tem mais subdivisões, o que faz dela uma escala mais precisa. Vamos ver aqui um exemplo para a gente entender melhor como que a gente vai utilizar essas equações, tá? Observem, ó. Sabe-se que as mudanças significativas referentes à família brasileira estão relacionadas ao impacto do desenvolvimento tecnológico da sociedade como um todo. Uma dessas mudanças é o uso da tecnologia para a reprodução humana, a inseminação artificial, que é uma técnica de reprodução medicamente assistida, que consiste na deposição mecânica do sêmen de um doador, que fica preservado em azoto líquido, contido em um criotubo, a uma temperatura, gente, de menos 196 graus Celsius. Temperatura baixíssima, né? Menos
196 graus Celsius, ok? E que após ser processado, é colocado dentro do colo do útero, próximo ao momento da ovulação. Então, aqui ele vai estar descrevendo com detalhes, né, como que acontece o processo de inseminação artificial. Com base nessa informação, determine a temperatura referida no texto, em que o sêmen fica preservado na escala Fahrenheit. Ou seja, ele deu para a gente aqui a temperatura em Celsius, em graus Celsius, e está querendo que a gente determine o valor dessa temperatura na escala Fahrenheit. Ok? Então, como é que nós vamos fazer? Solução. Nós vamos utilizar a equação de conversão entre as duas unidades. 1,8 vezes a temperatura em Celsius, que é vezes, tá, gente? Vai ser igual a temperatura em Fahrenheit menos 32. Então, a temperatura que eu tenho é menos 196. Então, vamos substituir. 1,8 vezes menos 196 igual a θF menos 32. Mais com menos, 1,8 é positivo, 196 é negativo. Então, meu resultado vai ficar negativo, é isso? Vamos fazer essa multiplicação. 196 vezes 1,8. Vamos lá. 6 vezes 8 dá 48, vai o 4. 9 vezes 8 dá 72. Com mais 4, 76, vai o 7. 8 vezes 1 dá 8. Mais 7, 15. É isso? 1 vezes 6, 6. 1 vezes 9, 9. E 1 vezes 1 é 1. O que eu faço com isso aqui? Ó? Somo tudo, né? 8 com 0 é 8. 6 e 6 é 12. Vai 1. Aqui, ó, 5 mais 1 dá 6. 6 mais 9 vai dar 15. E aqui, 1 mais 1 mais 1, 3. Como eu tenho uma casa decimal, eu acrescento uma casa decimal. Então, isso aqui vai ficar menos 352,8. Isso aqui é θF menos 32. Agora, pessoal, esse 32 que está negativo, quando eu jogar ele para o outro lado da equação, ele vai passar positivo, né? Ele vai somando. E aí, a minha equação vai ficar assim, ó, menos 352,8 mais 32 igual a θF. Aqui eu tenho um número negativo sendo somado a um número positivo. Então, como é que eu devo proceder? Eu vou subtrair os dois e repetir o sinal de quem tem o maior módulo. Então, vamos pegar 352,8 e subtrair de 32, lembrando que eu tenho que deixar vírgula embaixo de vírgula, né? 32, ele é um número inteiro, então subtende que a vírgula está à direita do último algarismo. 8 menos 0 é 8, 2 menos 2 é 0, 5 menos 3 é 2, e aqui o 3 eu repito. Como 352 é maior e é negativo, o valor vai ser negativo, menos 320,8 graus Fahrenheit. Então, a temperatura que eu estou procurando é essa aqui, ó. Essa temperatura é o valor correspondente a menos 196 graus Fahrenheit, tá? Então, eu fiz uma conversão de unidades de temperatura. Eu levei de Celsius para Fahrenheit, ok? Mais um exemplo. O clima em Curitiba é caracterizado pelas altas variações de temperatura em um mesmo dia. Normalmente, pessoal, essas altas variações ocorrem em dias que são em locais que são secos, em locais onde a umidade ela é baixa, tá?
Então, segundo dados do CIMEPAR, ao final do inverno de 2011, os termômetros chegaram a marcar 8 graus Celsius e 25 graus Celsius em um período de 24 horas. Então, você tem uma temperatura mínima. Deixa eu pegar aqui cor preta, porque eu não sei se... Então, você tem aqui a temperatura mínima, que foi, no mesmo dia, 8 graus Celsius, e uma temperatura máxima. A máxima foi de 25 graus Celsius. Determine a variação da temperatura na escala Fahrenheit. E aí ele coloca uns dados aqui para tentar confundir a gente, né? A gente não vai utilizar esses dados, não. Então, observem que aqui ele tem uma variação de temperatura. Qual é a variação, pessoal, de 25 para 8 graus? Como é que você calcula a variação em física? Toda vez que você quiser representar a variação, você representa por essa letra grega, que é o delta. O delta é o valor final, no caso aqui eu vou pegar o valor máximo, menos o valor inicial. Então, a minha variação de temperatura vai ser a temperatura máxima, que é 25, menos a temperatura mínima, que é 8. Portanto, a minha variação de temperatura, 25 menos 8, igual a 17 graus Celsius. Essa é a minha temperatura em graus Celsius. Ele quer que eu diga quanto foi essa variação na escala Fahrenheit, né? Espera-se que o valor seja maior, porque a escala Fahrenheit tem mais subdivisões. Então, como é que eu vou fazer? Variação de temperatura na escala Celsius sobre 100 igual a variação da temperatura na escala Fahrenheit sobre 180. Isso porque a escala Celsius é centígrada e a escala Fahrenheit é dividida em 180 partes iguais. Então, a variação de temperatura que eu tenho, ó, é 17 sobre 100. Isso aqui vai ser igual a delta TF sobre 180. Portanto, ó, vamos às simplificações. Eu posso cancelar esse zero com esse zero. Esse 18 que está dividindo, eu vou jogar para o outro lado, multiplicando. Vamos fazer logo aqui direto, ó. Esse 17 dividido para 10 vai ser 1,7. Né? Basta jogar a vírgula, a casa para a esquerda. E aí, pessoal, eu vou ter o seguinte, ó. Variação da temperatura em Fahrenheit vai ser 1,7 vezes 18, né? 18 ele vai multiplicando, está dividindo, vai passar multiplicando. Vamos fazer essa multiplicação. 18 vezes 1,7, beleza? Então, 8 vezes 7 é 56, correto? 7 vezes 1 dá 7, com mais 5, 12. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 1 é 1. E aí vamos somar tudo, né? 6, 8 mais 2 dá 10. E aqui, 3. Não é isso? Acrescento uma casa decimal, que é 1,7. Portanto, a variação de temperatura na escala Fahrenheit vai ser 30,6 graus Fahrenheit. Ok? Alternativa, letra B. Percebam que a variação em Fahrenheit é maior, já que a escala é dividida em 180 partes iguais. Tranquilo? Bom, pessoal, então, eu vou passar esse material para vocês, tá certo? Eu vou manter aqui essas anotações para passar para vocês. Ficou ainda faltando uma parte que é a escala absoluta, certo? Mas eu vou encerrar, porque senão vai ficar ruim da gente gravar, eu devo fazer aqui o upload. Na aula seguinte, a gente dá continuidade, né, dá sequência ao nosso conteúdo. Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima aula, tá?